Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4D, aka Sadako. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como o Japão ainda é arcaico pra caralho em algumas coisas. Então, gente, vocês podem ver que o setting tá um pouquinho diferente, é porque algumas pessoas vieram reclamar do reflexo no meu óculos. Eu tô tentando fazer coisas diferentes. Agora deu mais ou menos certo porque está de dia, tá vindo luz da janela daquele lado, mas normalmente se eu gravo de noite eu só tenho um foco de luz, basicamente, que é a minha ring light, que eu virei ela pro outro lado. E aí de noite fica um pouquinho mais complicado, mas pelo menos de dia eu acho que deu mais ou menos certo. Ainda tem um reflexozinho acontecendo, porque não tem jeito, mas tá melhor, eu acho. Então, gente, o objetivo desse vídeo hoje é mostrar pra vocês um outro lado do Japão, um lado que vocês provavelmente não conhecem, porque normalmente a gente não fala sobre isso, a gente não vê falando sobre isso na mídia, nas notícias, mas é uma realidade e eu estou experienciando isso em primeira mão nesse semestre. Então esse semestre eu comecei a fazer um TA, tá? Eu peguei um trabalho de meio período de Teaching Assistant, né? Assistente de ensino de uma matéria chamada CS Seminar. Essa matéria é de mestrado e os alunos precisam apresentar a pesquisa deles nessa matéria. Então é por isso que é CS Seminar, Computer Science Seminar. E basicamente é um dos checks que os alunos precisam passar para conseguir o mestrado deles em ciência da computação aqui na Universidade de Tsukuba. O objetivo principal dessa matéria basicamente é que eles consigam treinar as habilidades de apresentação, e eu acho isso super válido porque muita gente esquece que quando você está fazendo a pesquisa, não adianta você só fazer algo muito bom. Se você não conseguir explicar, se você não conseguir mostrar que você fez algo bom, ninguém vai prestar atenção. Então eu acho super válido esse exercício e pra mim, quando eu tava no mestrado, foi super benéfico. Me ajudou muito a organizar minhas ideias, então eu acho que é muito bacana. Só que agora que eu tô nessa matéria como TA, ou seja, eu tô do outro lado dela, assim, vendo como as coisas funcionam nessa matéria, me deixou meio chocada, assim. De verdade, porque a burocracia é infinita, tá? E eu, como TA, preciso passar por toda essa burocracia e as coisas têm que funcionar. E é assim, gente, são coisas que tu pensa assim, cara, não faz sentido. Então deixa eu explicar um pouquinho como que a aula funciona pra vocês entenderem o porquê que eu tenho que fazer essas coisas que eu tô fazendo. Ou porque assim, entre aspas, né? Basicamente, os alunos de primeiro ano de mestrado de ciência da computação, eles precisam preparar uma apresentação sobre a pesquisa deles. E eles vão apresentar em determinado dia. Nos outros dias, eles precisam ir assistir as apresentações dos coleguinhas. Para eles ganharem a presença nessa matéria, eles precisam fazer duas coisas. A primeira é registrar a carteirinha da universidade deles no leitor. Eles vão encostar essa carteirinha no leitor e o leitor vai registrar o número deles falando que eles vieram tal dia. A segunda coisa que eles precisam fazer é escrever um feedback das apresentações que eles estão assistindo. Nesse feedback vai ter lá um cabeçalhozinho onde eles vão colocar o nome deles e as avaliações dos apresentadores. E nós, como TAs, precisamos recolher esses papéis e é a partir desses papéis que a gente também sabe se eles foram ou não para a aula, tá? Com relação à presença que vem pelo leitor, é tranquilo porque ele gera um arquivozinho que eu posso simplesmente importar no Excel. E aí a gente já tem a presença de todo mundo. Só que aí com os papeizinhos a gente precisa primeiro separar o papel, porque o papel tem o cabeçalho e as avaliações dos apresentadores. Então eu tenho que tirar o cabeçalho, separar as apresentações. Esse cabeçalho eu tenho que verificar se bate com os IDs registrados pelo leitor, Pra ter certeza absoluta de que o aluno foi pra matéria. E aí, essas avaliações, eu preciso juntar as avaliações de todos os alunos que estavam assistindo do mesmo apresentador e mandar essa avaliação por correio interno da universidade para o aluno. Isso tudo é o que eu tenho que fazer. Outra coisa que acontece também é que os alunos que estão apresentando, eles possuem a opção, né, de serem gravados, de forma que eles possam ver esse vídeo depois e avaliar para ver o que eles podem melhorar ou não na forma de apresentar deles. Quem tem que gravar esses vídeos somos nós, TAs, e aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar aquele arquivo de vídeo, tem que gravar num DVD. sim, um DVD. E aí a gente tem que enviar junto com os feedbacks, né, que os alunos fizeram da apresentação dele pro apresentador por correio interno da universidade. Por onde começar? Uma coisa que pra mim é super insana é que nós estamos falando de uma matéria de um curso de mestrado em ciência da computação. Eu entenderia se essas coisas acontecessem dessa forma em outros departamentos. Na verdade eu não entenderia, mas faria um pouquinho mais de sentido. Mas sendo ciência da computação,
a gente espera que as coisas sejam um pouquinho mais informatizadas e um pouquinho mais eficientes, no sentido de evitar trabalho desnecessário. Porque, por exemplo, essa questão das avaliações, né, do feedback que os alunos fazem das apresentações, eu acho que é super válido, tá? Porque são eles que estão assistindo as apresentações, eles que vão dizer se entenderam ou não alguma coisa, principalmente vai ter muita gente que nem pesquisa a mesma coisa que o aluno que tá apresentando, então pro apresentador é bom ter esse tipo de feedback, mas por que caralhos a gente tem que... Por que caralhos eles têm que escrever tudo num papel? Que a gente tem que cortar e separar e juntar e depois enfiar no envelope pra mandar pro correio. Isso não faz sentido pra mim. Tipo, a gente podia só, sei lá, fazer um formulário no Google Forms, assim, cria um pra cada dia de apresentação e pra cada turma, sei lá, alguma coisa assim, ou não, põe tudo, eu não sei, mano, nem precisa fazer um pra cada, mas aí o aluno escreve o nome dele, escreve o nome dos apresentadores, escreve as avaliações, isso depois a gente consegue filtrar, tá, porque vai gerar uma planilha e a gente só pode juntar tudo isso em um arquivo e mandar por e-mail pro aluno, cara, tipo, mano, não faz sentido, caralho. Aí outra coisa que pra mim é surreal é a gente ter que gravar um DVD, tipo, porque a gente podia só criar um canal do YouTube, subir esses vídeos, colocar como não listados, pegar o link e mandar o link pro aluno que ele pode assistir onde ele quiser, tipo, né? Então, assim, essas coisas não fazem sentido. E a questão da presença, né? Mesmo a gente tendo o bendito do leitor de cartão, a gente ainda tem que checar se as avaliações, né, os feedbacks que foram entregues, se eles batem com os números que foram registrados. Porque senão o aluno não pega a maldita da presença. Ai, meu Deus. E, assim, a gente tem que computar a presença da galera, a avaliação que os professores fizeram dos alunos, porque é essas avaliações que realmente contam como nota pro aluno, tá? A gente tem que computar essas avaliações também, tudo num arquivo de Excel. O arquivo de Excel, eu acho que ele foi bem feitinho. Como nós somos 5 TAs, tem 5 abinhas nesse arquivo. Cada TA só pode modificar a sua própria aba. Isso faz sentido porque a gente tem controle de quem fez o que e quando, né? Só que assim, a gente edita esse arquivo de forma local. Então eu edito o meu arquivo no meu computador, o outro TA vai editar o arquivo dele no computador dele. Depois que cada um edita o seu arquivo, a gente tem que mandar por e-mail para todo mundo. E aí a gente vai ter 5 arquivos diferentes, com 5 informações diferentes, mas tecnicamente eles poderiam estar todos num arquivo só. Já sabe, né? Vai vir um outro surto aí. Porque são abas diferentes do mesmo arquivo. E aí, eu não sei quem, provavelmente alguém ali da administração tem que pegar o que cada um fez, jogar tudo num arquivo só pra poder computar a performance dos alunos daquele dia. E tipo, mano, por que a gente não joga esse arquivo do Excel no Google Sheets, por exemplo, sei lá, e a gente edita todo mundo junto ali num arquivo só, sabe? E aí a gente não precisa ficar mandando e-mails com arquivos anexados pra todo mundo. A gente só avisa, olha só, terminei de preencher minha parte. Só isso, porque, cara, vira uma zona. A caixa de e-mail vira uma zona, com um monte de arquivo, de um monte de gente, vindo de tantos dias. E, cara, mano... Outra coisa que também é absurda, porque, assim, Japão gosta muito de papel. Pra caralho. Muito, muito, muito. Então, assim, todas essas avaliações dos professores, por exemplo, né, o papelzinho com as notas, a gente tem que arquivar. Todos os cabeçalhos das avaliações dos alunos, né, do feedback dos alunos também a gente tem que arquivar, porque isso é uma prova de que o aluno foi na sessão. A gente também tem que arquivar todos os resumos de apresentação que os apresentadores têm que submeter. Isso tudo dá papel para caralho. E a gente ainda arquiva os vídeos que a gente grava dos alunos. E assim, tem... literalmente, galera, literalmente, tem notebooks que estão lá guardados, porque e a gente não pode usar eles, porque a memória tá cheia de vídeos do CS Seminar, de trocentos anos. Tipo, eles nem pensaram em comprar um HD externo, passar tudo isso pro HD externo, pra gente continuar utilizando os computadores, sabe? Tipo, nem isso, não tá lá. Tem uns 6 notebooks lá que estão parados, porque eles estão cheios. Mano, vendo tudo isso, eu cheguei a conversar com os TAs mais experientes, que são 2 deles, né? Nós somos em 5, 2 deles já foram TAs dessa aula ano passado. E eu tava conversando sobre todas essas incongruências e como as coisas não fazem sentido e como eu esperava que funcionassem diferente por ser uma matéria de ciência da computação. E eles concordaram comigo e falaram, inclusive, que eles estão desde o ano passado tentando mudar as coisas, mas que eles estão recebendo muita resistência dos professores. E eu acho que é isso que acontece. Muita coisa aqui no Japão tá sendo feita dessa forma desde sei lá quando, 1900 bolinha. E como era a forma que eles conseguiram fazer funcionar, eles acham assim, bom, tá funcionando, por que mexer?
Então, uma coisa que o menino, um dos meninos falou pra mim é que assim, o que a gente vê, né, do Japão, realmente parece que tá indo tudo muito rápido, né, tá tudo avançando, tudo funciona muito bem, mas as coisas por trás ainda são super arcaicas. E um exemplo é o nosso TA, entendeu? Então pra mim, quando eu tava como aluna, achei tudo lindo, né? Tá que eu achei esquisito receber um DVD com a minha apresentação, eu achei que poderia ter recebido de outra forma, mas assim, apresentei, recebi feedback, né, consegui ver meu vídeo, então assim, foi bem interessante, mas eu não pensei no trabalho que isso dava pros TAs ali atrás, entendeu? E é isso que ele falou, a burocracia por trás ainda é muito quadrada dessa forma, e como é a forma que sempre foi feita, a galera tem muita resistência de tentar mudar, porque eles têm medo de, se por acaso mudar, as coisas não funcionem mais. E eu entendo um pouco esse receio, porque é uma possibilidade, mas eu acredito que assim, cara, a gente tem que entender que ao querer mudar um processo, vai acontecer erro ou vai ter desentendimento no começo, mas isso é até todo mundo se acostumar, isso se chama adaptação. E depois que você se adapta, a tendência é que as coisas fiquem melhores, entendeu? Se você estiver fazendo coisas lógicas, coisas que fazem sentido, a tendência é que as coisas fiquem melhores. Mas os japoneses aparentemente têm muita dificuldade em aceitar isso. O que eu acho interessante dessa situação toda é que, primeiro, né, apesar dos professores estarem com essa mentalidade, a gente vê que os alunos já estão pensando diferente. Então, a geração mais jovem já tá com essa cabeça de, pô, talvez se a gente mudar e tentar facilitar a nossa vida, as coisas fiquem melhores. Então, isso é legal de ver. Também é interessante ver que, assim, o Japão mostrou pra gente, pelo menos pra mim nessa situação toda, é que tecnologia não é desculpa pra você não conseguir fazer algo. Então, mesmo que você não tenha os recursos tecnológicos, você deve conseguir fazer as coisas irem bem. Mas eu acho que o Japão já tá numa situação, num estado, né, num ponto em que eles poderiam utilizar mais da tecnologia que eles mesmos desenvolveram pra facilitar a vida, porque senão, cara, você vê gente fazendo tanto trabalho desnecessário e não é à toa que esses caras estão se matando de trabalhar, cara. Tipo, eu acho que eles poderiam fazer muito mais sem se queimar, sabe? Sem se matar desse jeito. E isso só melhorando o processo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui no vídeo se vocês passaram por alguma experiência parecida aqui no Japão. Eu sei que muitas das pessoas que estão assistindo o meu vídeo moraram ou moram ou já moraram aqui no Japão, então se vocês tiverem alguma experiência em relação a isso, escreve aí embaixo. Ou mesmo você que nunca morou no Japão, mas já ouviu falar de alguma coisa, escreve aqui embaixo, vamos dar uma discutida, compartilhar nossas experiências. Eu acho que essa é a melhor parte dos vídeos, beleza, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham todos uma ótima manhã, tarde, noite, semana, final de semana, seja lá que horas você esteja vendo esse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau! Uau!